Fala pessoal, tudo jóia? Uma preocupação que as pessoas têm, principalmente aquelas pessoas que vão fazer a cirurgia de correção da orelha de abano, é com relação à sua recuperação, tá? No caso de criancinhas, os pais se preocupam se vai doer, se não vai doer, se a criança vai ter que retirar ponto, não vai, quanto tempo vai ter que ficar afastado da escola. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Já no caso dos pacientes adultos que operam e fazem a cirurgia de ortoplastia, eles querem saber quanto tempo vai ter que ficar afastado do serviço, se vai poder fazer atividade física, se não vai. Então, essas são as dúvidas que a gente vai tentar esclarecer para vocês hoje de uma maneira bem simples, né? As criancinhas, geralmente a cirurgia ela é feita em criança sob uma sedação ou até mesmo sob anestesia geral, tá? A cirurgia é indolor, não tem dor normalmente, e o pós-operatório como que funciona? O paciente ele sai da cirurgia já com um enfaixamento na cabeça, tá? Então a criança não vai sentir dor nas primeiras horas, mesmo porque ela vai estar sob efeito de medicação, né? Mas é normal que à medida que vai passando o efeito da anestesia, ela comece a sentir algum incômodo, principalmente com relação àquela faixinha que fica apertando a orelha, né? E eu costumo deixar essa faixinha por volta de 2 dias, tá? Eu já tiro ela para poder dar uma folga para a orelha, né? Senão acaba incomodando não tanto a cirurgia em si, mas o fato de a orelha estar presa. É igual se a gente fosse usar um boné por 24 horas, apertando a orelha assim. Chega uma hora que dói bastante, né? Então a gente tem que lembrar disso. Eu costumo tirar essa faixinha nas primeiras 24 horas, 48 horas. No caso dos pacientes adultos, como que é a recuperação? É da mesma maneira, vai ficar com essa faixa, né? Aqui tapando a orelhinha, apertando a orelhinha, comprimindo ela, para evitar complicação, para evitar hematomas, para evitar que a pessoa bata essa orelha nos primeiros dias, né? E até mesmo infecções. Geralmente, depois de 3 dias, eu peço para que o paciente, ele mesmo utilize uma faixa em casa. Pode comprar aquela faixinha de tenista, que coloca, que aperta a orelhinha assim, ou uma faixinha de bailarina, só para comprimir essa orelha, mas não de forma muito apertada, senão pode provocar complicações, né? Geralmente ele utiliza durante 1 semana essa faixinha todos os dias, usa de manhã, de tarde, de noite. Depois de 1 semana eu reavalio esse paciente, eu vejo se está tudo bem, se não teve nenhuma complicação, se não teve infecção, e se tiver tudo bem, a gente já programa com o paciente a retirada dos pontos. Os pontos eles são feitos na região retroauricular, aqui atrás. Então a gente costuma tirar os pontos de 7 a 10 dias. Tá? Geralmente eu utilizo pontos de fio mononylon, né? Individuais, separados, ou a gente pode utilizar também ponto contínuo. No caso de algumas criancinhas e pessoas que têm muito medo na hora de retirar esse ponto, a gente utiliza um fio que ele é absorvível. Então o paciente mesmo vai ficar com esse ponto até o organismo reabsorver aquele fio e ele fica mais tempo. Mas vai cair sozinho, não há a necessidade da retirada desses pontos, né? O pós-operatório é sempre feito com 1 semana, 15 dias, até 1 mês. Com 1 mês, a gente já tem noção se está tudo bem, se correu tudo bem, se a cicatrização está boa, se o paciente já pode voltar às suas atividades normais, né? Mas eu sempre peço que o paciente permaneça utilizando aquela faixa compressiva na hora de dormir, principalmente para evitar que a orelha abra, para evitar que bata essa orelha e provoque dor. E geralmente o período que eu peço para utilizar é por mais ou menos 3 meses. É claro que isso varia de paciente para paciente, tá? Mas geralmente a recuperação é uma recuperação tranquila de 1 semana. 1 semana o paciente já pode voltar a trabalhar, já pode voltar às suas atividades quase que normais. Somente para esporte, para atividades físicas, a gente pede, dependendo do tipo de esporte que a pessoa realiza, um período maior de recuperação. Às vezes de 2 a 3 semanas, geralmente. Tá bom? Deixem suas dúvidas a respeito disso, se tiverem mais dúvidas. Curtam aí o nosso vídeo, né? Se vocês gostaram, se acharam interessante. E deixem suas dúvidas, caso ainda haja alguma. Um grande abraço, tchau, tchau.